Seja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, igualmente os nossos irmãos que nos assistem pela internet, pelos meios aí de comunicação, e agradecer também a oportunidade que o reverendo Adalto me dá de trazer a palavra do Senhor nesta noite aqui. Eu estive pensando nesses dias, o que me inspirou essa mensagem foi uma recordação que eu tive de um tempo em que vivi lá nos Estados Unidos e trabalhei com carros velhos. E foi isso que me inspirou. Um dia desse eu estava compartilhando com Kézia, minha esposa, alguma coisa que a gente fazia lá, e ela disse assim: puxa, que canseira, né? Que coisa monótona esse trabalho, era o que ela queria dizer. E aí, então, eu pensei nesse texto da figueira estéril, porque a figueira há 3 anos não dava fruto, precisava ser restaurada aquela figueira. E então, eu pensei dos cristãos que precisam ser restaurados. Nós cremos, sem dúvida nenhuma, que Jesus restaura os pecadores, não é verdade? Mas Jesus também restaura a nós, aos cristãos velhos. Eu não estou falando de velhos aqui no sentido de idade. O São Paulo, o apóstolo São Paulo, ele fala do novo homem e do velho homem. E às vezes o novo homem vai se tornando velho, vai se acostumando muito com a vida cristã e passa também a ser improdutivo, está ocupando espaço e passa a ser improdutivo. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer aos irmãos nesta noite. O Salmo 45 diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro aquilo que compus. Que o Senhor nos abençoe, abrindo a nossa boca para ser usada pelo Espírito Santo de Deus e os seus ouvidos, para que ouça a palavra do Senhor, e assim todos nós seremos juntamente edificados. A renovação da igreja, isso é algo constante. Uma igreja que não se renova, diz as estatísticas, que ela morre em 40 anos. Nós, graças a Deus, temos uma igreja aqui que tem 50 e não morreu, está viva, graças a Deus por isso, louvamos ao Senhor por isso. Mas, em geral, as instituições, elas duram uma geração. A segunda geração, as coisas já não andam bem. Isso está na história de Israel, não é? A gente tinha um rei temente ao Senhor, a nação progredia. Aí vinha outro que se escorava naquilo que tinha sido feito, começava com outra abordagem, se desviando do Senhor, indo para a idolatria, e a nação, então, por assim dizer, morria, precisava ser reavivada novamente. Assim também, nas cartas ao Apocalipse, há uma chamada ao arrependimento. Não é? Arrepende-te, volta onde você caiu, né? Arrepende-te, e aí ao vencedor eu darei a vitória. É só a mensagem das cartas do Apocalipse. E ali fazia poucos anos que os apóstolos fundaram aquelas igrejas. Aquelas igrejas do Apocalipse estavam numa região ali hoje é a Turquia, né? Então, naquela região, quem trabalhou especificamente naquela região foi o apóstolo Paulo, o apóstolo João trabalhou ali, Timóteo trabalhou ali também, naquela região, personagens que nós conhecemos aqui na Bíblia. E 30, 40 anos depois, vem Jesus e, através de João, repreende aquelas igrejas porque elas não mais estavam se comportando como uma igreja cristã. Então, irmãos, essa mensagem, né, para o cristão velho, o crente velho, ela se aplica a mim, se aplica a você, se aplica a você que é jovem também, se aplica a você que tem mais idade, mas não é uma questão de idade, é questão de atitude diante de nosso Senhor. Na carta aos Gálatas, São Paulo diz assim: vocês corriam bem, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ele diz para os Gálatas: puxa vida, vocês estavam indo tão bem na vida cristã,
mas alguma coisa aconteceu e vocês foram impedidos de continuar a obedecer à verdade. E sabe o que aconteceu? Entrou uma doutrina de que você agora tem que seguir a lei. Cristo sem a lei não salva. Essa foi a doutrina que abafou aquela igreja aos Gálatas. E Paulo disse: o que é que aconteceu com vocês? Então volta a crer naquilo que vocês creram no princípio, aquele evangelho que foi revelado por nós. Nós não queremos ser cédulas falsas no erário sagrado. Nós queremos ser autênticos, verdadeiros cristãos. Pois bem, o seu carro novo, ele fica velho, não é verdade? E se você tem um carro velho, ele também vai ficando mais velho ainda. Então é preciso você sempre estar fazendo a manutenção do seu carro. Você troca a bateria, você troca os freios, você troca os filtros, você troca o óleo, troca o pneu, troca a pintura, tira pontos de ferrugem, se necessário, e assim você mantém o seu carro até por um tempo, depois você troca por um carro novo, quando pode. Quando não pode, continua conservando aquele carro que é muito útil a você, apesar de ser um carro já usado. E agora, nessa analogia de carro, eu não estou falando sobre carro, né? Mas vou falar sobre carros. Lembra que São Paulo disse assim, não é de bois que Deus está cuidando, né? Quando ele diz assim, não amordace a boca do boi que debulha. Aí ele diz assim, eu não estou falando de boi, eu estou falando de outra coisa. Né? Então, a analogia, você fala de outra coisa. Ele ali estava falando do sustento daqueles que pregam a palavra de Deus. E essa analogia aqui, eu não quero falar de carro, eu vou falar de carro, mas eu quero falar da sua vida através dessa analogia de carro velho. Agora, eu não quero falar desse carro velho que você tem, que de vez em quando você troca uma peça, você faz um retoque na pintura. Não é esse, não. Eu quero falar de um carro muito, muito mais velho do que o seu. Aqueles carros que são tidos como carros clássicos, né? Carros do passado, fascínio dos colecionadores de carro. E então, eu morei nos Estados Unidos e eu trabalhei com um tempo com carros assim. E o que é que acontecia? Um colecionador, ele encontrava em algum lugar um carro muito antigo. E ele, com dinheiro, ele comprava aquele carro, né, muito antigo. Às vezes o carro estava encostado numa fazenda, às vezes numa garagem, um carro esquecido. Carro de 1950, 1930, 1940, lembra do Ford 29, essas coisas todas. E não esses mais, que esses são bem raros, mas os carros de 1950 eram os mais frequentes. Eram carros que eram cobiçados e eles eram trazidos à oficina para serem restaurados. Eu vou lembrar algumas marcas aqui, talvez alguns, né, mais idosos, né, como Décio, né, como o presbítero Romildo, né, e outros irmãos aqui, irmãs, vão lembrar dessas marcas. Vocês lembram do Belé, né? Lembra do Buick? O Cadillac, né? Alguns importavam, né, esses carros aqui para o Brasil naquela época. O Chevy, aquela picape, né, toda assim aboloada, era o Ford F100. Não era nem F1000, era F100. Lincoln Continental, um carro mais raro, mas um carro enorme, um carro de luxo. E alguns carros aqui do Brasil, como o Simca Chambord, né? Lembram desse? O Aero Williams. Maverick já foi os anos 70, né? Já foi mais aqui. E o nosso Fusquinha, né? O nosso Fusca, que de vez em quando a gente vê algum aí andando por aí. E é um carro restaurado. E uma surpresa que eu tive quando eu trabalhei com esses carros, principalmente de 1950, 51, 52, 53, por aí, dessa época, eles tinham, já naquela época,
coisa que veio aparecer alguns anos atrás aqui no Brasil. Eles já tinham vidro elétrico, né? Você levantar o vidro. Foi uma novidade há uns 20 anos atrás aqui no Brasil, 25 anos, 30 anos atrás. Eles já tinham assentos móveis. Você colocava o assento elétrico, né? Tinha um motorzinho elétrico, você colocava o botãozinho, o assento subia, descia, inclinava para trás, inclinava para frente, né? A direção também, você colocava a direção na posição que queria. Olha, gente, 1950 isso já existia lá nos Estados Unidos. A direção hidráulica, né? Aqueles carros conversíveis que o topo do carro, né? O capote do carro ia lá para trás, aí você dirigia no sol, assim, você lembra aí dos filmes, né? Aquela coisa toda. Pois bem, esses carros têm um valor inestimável para os colecionadores. Então, eles encontram o carro, levam para a oficina, o que é que acontece? O carro é todo depenado, retira-se todos os acessórios do carro, retira-se o motor, retira-se os vidros, os bancos, o forro, o painel, separa o chassi do carro, arreia toda aquela pintura velha, né? Separa a funilaria do chassi, o carro fica somente, o carro que eu chamo agora é só a parte da funilaria, ele não tem mais nada, não tem motor, não tem banco, não tem mais nada, só a parte da lataria do carro. E ali arriou toda a pintura, o carro fica naquela cor do metal. E ali começa-se a trabalhar na restauração, e eu só vou falar da restauração da lataria do carro. E aí eles usam o esmeril, eles usam a solda elétrica, eles usam os martelos, eles usam a massa reparadora, eles usam lixa, e assim vai todo o trabalho de mecânica. Eles usam máquinas especiais para fazer algumas peças que estavam muito enferrujadas, que são cortadas, são colocadas nova peça, e ali eles fabricam na oficina essas peças. Enfim, depois que o carro está com toda a sua lataria feita o serviço de funileiro, né, toda restaurada, aí começa a parte da pintura. Então, essa é a parte que eu quero chamar mais a atenção dos irmãos. Foi a parte onde eu mais trabalhei. O carro, então, ele é virado de cabeça para baixo, e de cabeça para baixo se aplica uma tinta especial. Essa tinta, para você usar essa tinta, você tem que usar máscara, você tem que usar um gorro, você tem que usar uma roupa especial, você tem que usar luva, porque onde aquela tinta pega, não larga. É uma tinta fortíssima. E ali você, com a pistola, você pulveriza, né? Pinta todo o interior do carro, porque essa tinta ela previne do carro vir a enferrujar-se novamente, de tão forte que ela é. Onde tiver um ponto de ferrugem, o ferrugem não vai mais progredir ali, certo? Depois volta-se o carro à posição normal. E aí se dá aquela mão de aparelho, 2, 3 de mão de aparelho. Depois que se dá 2, 3 de mãos, se pinta o carro todo de preto, né? Dá duas mãos de tinta preta no carro, sabe para quê? Para que você enxergue os defeitos através da tinta preta. A tinta preta, a tinta vermelha, são tintas que mostram o defeito de um carro. E aí você olha assim de lado, vê se tem uma pequena amostra, vê se ficou um arranhãozinho, uma coisa muito detalhada. Aí você corrige. Depois que você corrige, você lixa aquele carro. Mas você lixa aquele carro com as mãos. Você não vai usar lixadeira elétrica. Você lixa com as mãos. Você pega uma lixa d'água, número 600, que é uma lixa bem fininha, aí você lixa aquilo. Passa um dia ou mais lixando todo aquele carro. Quando você lixa todo aquele carro, que retirou toda a tinta preta, aí você dá mais 2, 3, 4 de mão de aparelho. Depois disso, o que é que você faz? Lixa novamente. Lixa número 600, lixa d'água, você lixa todo o carro novamente. Vamos prestando atenção.
E aí você, depois de todo lixado, limpo, ele entra na estufa. E quando ele entra na estufa, agora ele vai ser pintado. E aí o pintor coloca ali 4, 5, 6, 8, 9, 10 mãos de tinta, dependendo da tinta, né? Dependendo de algumas situações, ele pinta aquele carro várias vezes. Aí você diz, bom, agora o carro foi pintado, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Aquele carro espera secar, no dia seguinte, você lixa o carro de novo, com a mão, lixa d'água, e aí você pega, não a lixa 600, a lixa 600 agora é muito grossa. Você pega uma lixa 1.200, né? Que é o dobro de mais fina. Aí você passa, lixa toda aquela pintura nova, ela fica toda embaçada. Volta de novo para a pintura, lá no lugar da estufa, e ali o pintor, ele aplica a mão de verniz. Ele dá umas 2, 3 ou 4 mãos de verniz no carro, e ali espera secar. Terminou? Não. Lixa de novo aquela mão de verniz. Uma lixa 1.200, às vezes mais, às vezes 1.600, uma lixa bem fininha. Depois que lixa aquilo tudinho, aí vem o polimento. Aí vem aquela massa, né, de polimento, aquele ingrediente lá, e eles dão o polimento com a mecânica elétrica, né? Com aquele polidor elétrico. E ali, depois que dá o polimento, limpa o carro, terminou? Ainda não. Você vai agora dar a cera no carro. Aí você bota a cera polidora no carro. Terminou? Agora terminou. Quando termina, você olha para o carro, é incrível. É como se fosse um espelho. Você se vê no espelho. Vocês sabiam, né, que o purificador de ouro, de prata, ele vai tirando aquela borra, né, quando o fogo está ali, com aquela prata, com aquele ouro derretido, eles vão retirando aquela borra, e quando eles enxergam o seu rosto, é que o ouro ou a prata realmente está purificada. E ali é que eles param o processo de purificação. E assim também é feito esses carros. Esses carros, quando você se vê, pronto, agora ele está pronto. Bom, resumindo a história, aquele carro é terminado, o motor é restaurado, os bancos foram restaurados, todo o carro foi restaurado, e agora o colecionador leva para um evento e vai ser julgado por juízes. Né? E os juízes têm lá vários carros desse evento, e eles pegam um espelhinho, né, com uma haste flexível, e eles vão olhar debaixo do carro, para ver se debaixo do carro está tudo perfeito. Veja que coisa assim meticulosa, né? Enfim, quando termina tudo isso, aí aquele colecionador vai receber a classificação do seu carro. Bom, minha história sobre carro parou aqui. Qual a aplicação disso? Para que trazer toda essa informação para os irmãos? Deus deseja restaurar a nossa vida cristã. Deus deseja restaurar vidas cristãs que estão enferrujadas, desgastadas, improdutivas, paralisadas, estacionadas nas garagens e nos porões do esquecimento. Vidas cristãs que não estão mais produzindo fruto. Deus vai pegar você, Deus vai querer tratar de você e passar por um processo de restauração. Na velhice, diz lá o Salmo, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor. É o que diz o Salmo. Mas muitas vezes a nossa vida cristã ela se torna insossa, se torna improdutiva. O que é que aconteceu
com aquela árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Na vida cristã, muitas vezes nós estamos murchos, estamos cabisbaixos, estamos improdutivos. E Deus precisa fazer uma restauração na sua vida ou na vida da igreja. Após passarmos, melhor dizendo, por uma restauração completa do Senhor na nossa vida, após Deus fazer aquela repaginada espiritual em nós, após Deus renovar a nossa mente, o nosso coração, alguns chamam isso de reavivamento, e após essa restauração, esse reavivamento espiritual, Deus não nos vai colocar no evento para sermos admirados e sermos julgados por juízes. Não. Deus vai nos colocar para trabalhar. Aí nós começamos a estar prontos para o trabalho do Senhor. Quanto custa a restauração de uma vida de um cristão? A restauração de um carro desse que eu falei é alguma coisa para $150 mil, $100 mil, né? É por aí. Eles passam 6 meses, 5 meses, 8 meses trabalhando, 1 ano em um carro desse, para ser totalmente restaurado. Muitos de nós, irmãos, nos acostumamos a uma religiosidade, vamos ser bem francos, né? A uma religiosidade perniciosa na nossa vida. Nós nos acostumamos com os trejeitos religiosos. Nós deixamos de ser o sal da terra e nos transformamos em estátuas de sal. Como disse o saudoso Gioia Júnior, ele usava essa figura de linguagem. Os cristãos deixam de ser o sal da terra e se tornam estátuas de sal. Muitas vezes nos tornamos, como cristãos, apenas um letreiro ambulante com uma mensagem sem vida. Nós nos tornamos repetidores de jargões religiosos. Muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos e vazios, totalmente vazios do Espírito Santo de Deus, que já não age na nossa vida. A nossa fé se resume ao que Cristo fez por você no passado. A nossa fé não avança para o que Cristo pode fazer através de você. Essa é uma grande diferença. Não tem aquela expressão, o céu é o limite? Com Cristo, o céu não tem limites. O crescimento cristão não tem limites. Até que a gente chegue à estatura de Cristo, irmãos, não tem limites. E muitas vezes nós paramos no meio do caminho, paramos de crescer, envelhecemos na nossa vida espiritual. Nos tornamos peça de museu, manequim de vitrines, propaganda enganosa. Sabe por que propaganda enganosa? Porque a gente proclama um cristianismo ao nosso nível. Então, ser cristão é ser como eu sou. E ali, aquele nível, às vezes, vai baixando tanto que você está proclamando um Cristo morto, um Cristo sem vida, um Cristo que já morreu para as suas aspirações, um Jesus que já não sacode você nos seus ideais, nos seus projetos. A sua devoção, muitas vezes, é uma devoção mecânica, cumprindo um calendário imposto. E Jesus disse isso. Jesus falou isso. Jesus disse na parábola do semeador o seguinte, que aquela semente que caiu entre os espinhos, ele disse, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra de Deus, ficando ela infrutífera. Então, quando o mundo nos encanta mais do que o Senhor, nos tornamos infrutíferos. E muitos cristãos estão nessa. Estão olhando aquilo, sou filho de Deus. Então eu preciso do melhor carro, da melhor casa, do melhor tratamento, do melhor emprego, do melhor salário.
Irmãos, isso é um engano, isso é uma artimanha do diabo na vida do cristão. Aí o cristão começa a olhar para as coisas materiais, né? Esquecendo das bênçãos espirituais em nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua carreira é uma ladeira abaixo. Cristo precisa, esse cristão precisa ser desmontado. Ele precisa ser retirado toda aquela tinta velha. Ele precisa ser restaurado na sua lataria, no seu motor, no seu interior. Ele precisa se tornar útil novamente. E para concluir, meus irmãos, alguém pode perguntar: Pastor Miguel, o que o senhor está falando aí? Tem na Bíblia? Tem. Veja o livro de Esther. Esther, no capítulo 2, os versículos 9 e o versículo 12. Veja que coisa linda, irmão. São pérolas da palavra do Senhor. Olha aqui diz lá em Esther. No capítulo 2:9. O rei, ele tinha desprezado a sua esposa, Vasti, o rei Assuero, e ali ele queria uma nova esposa. E juntar as moças mais belas, entre elas Esther. Né? Esther foi separada, e aí o eunuco que cuidava de Esther chamava-se Regai. E diz o versículo 9, a moça lhe pareceu formosa. Né? O Regai gostou de Esther. Disse, essa é bonita, né? Essa daí tem classe. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Pelo que se apressou em dar-lhes, apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Vamos pular para o versículo 12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, 1 ano de restauração, 1 ano de tratamento, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Veja aí, 1 ano embelezando aquela moça, 1 ano trazendo mais brilho àquela moça que já era famosa, não é? E então 1 ano de tratamento para chegar na presença do rei. Então aí nós temos um exemplo de restauração, mas tem mais. Vamos ver? Assim como chegar na presença do rei com toda aquela sua beleza e formosura, assim também nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Olha aqui, Efésios, no capítulo 4, vamos ler os versículos 11 a 13. São Paulo, ele, usando outra linguagem, ele diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Aí eu, pensando aqui na minha analogia, eu digo, olha aí os mecânicos da igreja, né? Os funileiros da igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, fazendo com que a igreja se purifique cada vez mais e seja apresentada como virgem sem mácula na presença do Senhor. É o que a Bíblia nos ensina. Aí ele continua, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Você já é santo, mas você precisa ser aperfeiçoado, aperfeiçoada. Todos nós. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Veja, a medida
da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo não é ser um cristão mais fiel do que outro cristão. O nosso alvo é Cristo, sempre. E aí, no versículo 13 diz... Não, eu já li o versículo 13. Até que cheguemos à unidade da fé e, etc., à medida da estatura da plenitude de Cristo. E para encerrar, a segunda epístola de São Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, o versículo 3 a 8. Olha o que ele diz assim. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, né? Nós fomos aparelhados por Deus para a vida em Cristo, a vida abundante e a piedade, pelo conhecimento completo, não é um conhecimento parcial, é um conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Veja que frase, irmãos. Nos tornamos co-participantes da natureza divina. É o Deus que habita em nós, é o Espírito Santo que habita em nós, e nós somos desafiados a cultivar a natureza divina. Porque era humana, a carnal, a mundana, a gente não precisa fazer muita coisa, não. Ela se revela a qualquer momento. Mas a divina é diferente. A gente precisa dessa consciência e dessa intimidade com Deus para que isso seja gerado na nossa vida, né? Cresça na nossa vida, se torne realidade em nossas vidas, co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. É muita ferrugem, né? A corrupção das paixões que há no mundo. A gente precisa se livrar de toda essa sujeira, toda essa ferrugem que pega nos cristãos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Dá uma lixadinha aí. Fé com virtude. A virtude com o conhecimento. Dá outra lixadinha aí. Com o conhecimento, o domínio próprio. Lixa novamente. Com o domínio próprio, a perseverança. Lixa de novo. Com a perseverança, a piedade. Outra lixa. Com a piedade, a fraternidade. Outra lixa. Com a fraternidade, o amor. Agora é o polimento. Agora é o polimento. Quando chegamos a amar como Cristo ama, esse é o polimento na nossa vida. Porque essas coisas, versículo 8, existindo em nós e em nós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, não é? Passamos a dar frutos, passamos a ser ativos na causa do Senhor, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra da figueira sem frutos? Aí o agricultor disse para o dono, deixa eu tratar por um ano, deixa eu escavar ao redor, colocar estrume, colocar fertilizante, jogar água nessa planta, para ver se daqui a um ano ela vem a produzir frutos novamente. Esse é o apelo, irmãos, que o Espírito Santo faz a você, faz a mim, faz a todos nós como igreja. Não vamos ficar esquecidos numa garagem da vida qualquer, esquecidos num banco de igreja qualquer. Não vamos enferrujar na nossa religiosidade de repetir sem vida, sem dedicação, sem emoção, sem consagração. Então, essa mensagem é uma mensagem restauradora para que a sua vida cristã, a minha vida cristã,
a nossa vida cristã. Eu lembro dos Vencedores por Cristo. Não, era outro grupo. Depois eu lembro o nome do grupo. Que ele diz assim: como está a sua vida com Deus? Aí o cântico dizia: como está nossa vida com Deus? Jesus Cristo vai voltar. Né? Somos jovens da verdade, era o grupo Jovem da Verdade. Ele dizia: como está a sua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Né? E eu pergunto: como está a sua vida com Deus? E pergunto a mim mesmo: como está a minha vida com Deus? E pergunto também: como está a nossa vida com Deus? Estamos sendo produtivos? Precisamos dar uma restauração completa. Nós passamos, muitas vezes, anos desenvolvendo uma doença na nossa vida. Aí, quando aquela doença passa a nos incomodar, né, porque os maus hábitos na nossa vida nos levam a adoecer. Aí, quando a gente começa, aquela enfermidade começa a nos incomodar, a gente vai para o médico. E sabe o que é que a gente quer? Que o médico tenha um remédio miraculoso. Tem aquele remédio que você vai tomar durante uma semana e você vai ficar bonzinho. Agora você esquece de que você passou anos e anos desenvolvendo uma enfermidade. Aí o médico vai dizer: não, isso tem que ser um tratamento. Tem que ser um tratamento longo. Né? Às vezes tem que ser uma cirurgia muito séria. Você tem que passar por isso se você quer ficar bom ou se você quer melhorar a sua saúde. A vida espiritual é assim também. A gente passa anos e anos desenvolvendo hábitos desastrosos na nossa vida. Hoje, nós precisamos voltar ao primeiro amor e começar de novo, para que Cristo nos renove e Ele venha com aquela sua lixa e passe na nossa vida todos os dias, todas as horas, a cada momento, e assim a gente começa a crescer na vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém.